também vai acompanhando a nossa imersão hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre lógica de programação, pensamento computacional e linguagem de programação, e vamos fazer uma primeira abordagem dessa teoria, dessa parte teórica na prática, na plataforma do Scratch, tá? Eu sou o Janis, sou formador aqui do CIEBP, tá? Eu trabalho na parte de programação, e essa ideia surgiu com uma necessidade que a gente estava percebendo dos professores que têm um pouco de receio em programar, né? Então, aí a gente falou assim, pensamos aqui, né? Tanto o Renan, que está na parte da robótica, quanto eu na programação, falamos, então vamos fazer alguma coisa que possa atender esse professor fora desses materiais digitais, né? Então, o que eu vou trabalhar com vocês é fora do material, tá? Não tem nada a ver com o material. Mas, para quê? Para que vocês possam construir, né, bases, né, que vocês consigam identificar também a questão da programação e assim vocês conseguem aí também criar, né, e entender um pouco melhor da parte da programação quando vocês forem desenvolver com os alunos de vocês também, tá? Vocês estão conseguindo enxergar, tá compartilhando aqui a tela de apresentação? Vamos dar aqui, tá dando um favor. Se não tiver áudio, pode mandar aqui no chat, que eu estou com o chat aberto também, tá? Vocês estão conseguindo ver essa apresentação aqui, lógica de programação? Já? Você está conseguindo visualizar? Está conseguindo visualizar essa parte aqui, ó? Deixa eu ver se consigo pegar tudo. Não dá para pegar. Ah, tá. Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, o que seria... Eu peguei um texto aqui, uma parte de uma citação do Popper, tá? Que ele fala o quê? Que ele vai falar sobre a teoria do construcionista, que é o que a gente trabalha hoje, né, nas escolas, que a gente desenvolve, que é onde o aluno, tipo, o aprendizado se dá a parte da construção. Tá? Então, o aluno precisa construir, o aluno precisa pegar, o aluno precisa experimentar, o aluno precisa compartilhar. Tá? Essa é a nova teoria que a gente está trabalhando, e os materiais também estão sendo construídos, né, com ênfase, né, nessa teoria, tá? Que vai de conta. O que essa teoria vem falando, então? Tá? Que o aprendizado ocorre de forma mais efetiva em um contexto em que o aprendizado está engajado na construção de algo compartilhado. Tá? Então é aquela coisa, o aluno pega, o aluno constrói, o aluno ele mesmo, né, ele compartilha, né, e isso faz com que ele tenha ali a vivência, né, daquilo que ele está construindo. Então a gente fala também, né, na questão do engajamento do aluno, né? Que onde ele participa, ele é o criador daquilo, então para ele faz mais sentido, tá? Para além das atividades práticas, devem ser considerar a motivação dos estudantes para criar objetos pessoalmente significativos como fator fundamental. Então, essa atividade que eu elaborei aqui, ela vai de encontro com essa teoria, tá? Porque vocês vão construir, tá? E vocês vão entender toda a lógica, todo o processo, tá? E aí vocês vão construir. E é isso que a gente quer levar também para dentro da nossa sala de aula, para os alunos, onde ele construa, onde ele possa experimentar, onde ele possa compartilhar, tá? O que é a lógica de programação, então? São algumas coisinhas que a gente utiliza hoje, quando a gente vai falar sobre programação, tá? Que é importante a gente saber, tá? Que fique gravado também na nossa mente. Então, a lógica de programação é sequência lógica em tarefas diárias, tá? Como preparar uma receita, planejar um passeio ou corrigir provas, tá? Tem uma sequência, tem uma lógica, tá? Em relação com programação, todo programa é uma série de passos organizados, tá? E isso a gente entende, né? Acho que você se você não mexeu, se você vai mexer hoje, aí você vai entender dentro desse processo que a gente vai organizar alguns bloquinhos, né? Então ele precisa ser organizado, tá? Estruturado. E aí vocês vão entender um pouquinho mais como que funciona também esses termos na prática. Lógica
é o raciocínio estruturado, que nos permite tomar decisões corretas e resolver problemas. Na computação, usamos a lógica para definir condições, repetições, decisões automáticas. Pensamento computacional, tá? São alguns dos termos que a gente utiliza bastante aí, né, que vem sendo falado quando a gente está no mundo da computação, tá? O que é esse pensamento computacional, então? É uma habilidade cognitiva que envolve decompor problemas, identificar padrões, abstrair soluções e criar algoritmos. Isso, na prática, na construção do nosso projeto, vai ser mais visível, tá? Porque vocês vão conseguir notar que vai ter um personagem ali que a gente utilizou um certo tipo de bloco. Lá, quando eu vou fazer outra ação com outro personagem, às vezes vocês já vão identificar a lógica, tá? Então, às vezes o problema, né, ali no primeiro momento, existe aquele problema de como fazer, depois que você fez um, né, meio que você já conseguiu entender a lógica, né, e já criou o algoritmo, tá? Com essa lógica. E aí você consegue identificar ali padrões que se repetem, então a sua programação acaba ficando um pouco mais assertiva, tá? Em relação a isso. E é isso que o pensamento computacional busca, tá? Cada vez mais limitar a margem de erros, tá? Ela tem quatro pilares, que é a decomposição, reconhecimento de padrões, o algoritmo, tá? E tem a abstração, tá? Que falta a abstração, tá? Abstração. Então são esses quatro pilares aqui que vai identificar aqui quando a gente estiver trabalhando com pensamento computacional. Eles acontecem de forma individual? Não, eles acontecem tudo simultaneamente, tá? E isso, quando a gente fez alguma coisinha, mudou alguma coisa no projeto, você já consegue identificar, né, alguma desses padrões aqui sendo executados, tá? Linguagem de programação, então. Usamos o computador para executar nossos algoritmos corretamente e rapidamente. Para isso, devemos escrever nossos algoritmos usando uma linguagem de programação. Damos o nome de código-fonte para o algoritmo escrito em uma linguagem de programação. Ou seja, eu estou com uma ideia, tá? Então, a ideia nossa e conjunta vai ser criar um joguinho de nave, tá? Como que eu vou estruturar isso? Eu preciso de algumas outras ferramentas. Eu preciso de uma plataforma que vai escrever para mim aquilo que eu quero, tá? A plataforma que a gente vai usar para escrever, vai ser o Scratch, a plataforma de programação em blocos. Então, que tipo de linguagem que eu vou utilizar? Linguagem em blocos, tá? Se fosse outro tipo de plataforma, tipo Python, JavaScript, seria outro tipo de linguagem, a sintaxe também muda, tá? Mas isso mais para frente a gente vai é, percebendo também que para cada plataforma, para cada atividade, para cada coisa que eu queira fazer, eu preciso de uma plataforma específica e eu preciso de ferramentas específicas. No nosso caso aqui, a gente vai fazer usando programação em blocos, tá? E aí é que eu separei alguns tipos de linguagem de programação, né? O Python, HTML, que é para criar páginas, né? O JavaScript, CSS também, que a gente está trabalhando bastante, e a programação em blocos. Essas linguagens aqui já estão sendo apresentadas na rede, tá? Então, do sexto ao ensino médio, já é trabalhado linguagem de programação, tá? Do sexto, do ensino fundamental, a gente tem linguagem em blocos, e a partir do ensino médio já temos as outras linguagens um pouco mais complexas, são linguagens escritas, que é HTML, CSS, o JavaScript e o Python, tá? Que agora foi implementado agora nesse último bimestre, tá? Bom, explicando um pouco então sobre pensamento computacional, linguagem de programação e lógica, tá? Então vamos começar então a entender um pouco do nosso processo, tá? Então o que que eu te convido? A gente convida agora a entender o nosso problema. Qual que é o nosso problema? A gente precisa criar um joguinho de nave, tá? E o jogo de nave que a gente vai criar vai ser esse aqui, ó. Vou mostrar para você funcionando. Esse é o joguinho que a gente vai criar, tá? Ó, basicamente esse jogo. Nossa, mas será que eu vou conseguir fazer esse joguinho? Vai. No passo a passo, a gente consegue fazer esse joguinho aqui, tá?
Ah, então, o que que eu falo agora nesse momento? Eu peço que você entre na sua conta do Scratch, tá o link aí, tá, que eu coloquei no chat. E aí você precisa estar logado, tá? Porque você precisa ir salvando esse passo a passo aqui. Caso você não tenha uma conta no Scratch, é fácil de criar também, não tem conta. Você consegue criar? Ela é rapidinho para criar também, tá? Ela não demora nem 5 minutos. Beleza. Terminando aí, você me dá um toque aqui, aí a gente continua. Será que é a internet?
Se você tem acesso direto a esse computador, o que que você faz? Deixa essa daí carregando, abre outra página para a gente criar a atividade, e aí depois a gente baixa o script, que aqui no Scratch tem como eu baixar o arquivo, e depois eu consigo recuperar esse arquivo na minha conta, na sua conta, na verdade. Aí você consegue recuperar ele. Aí uma vez que você estiver aqui na página do Scratch, você vem aqui em criar, tá? A gente vai começar um projeto novo. Você conhece essa plataforma? Já tinha visto? Já trabalhou com programação em blocos? Ah, beleza. Então, melhor ainda, que agora eu vou te explicar como funciona essa plataforma, tá? Isso aqui é uma plataforma que foi implementada há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás. você é da robótica, então. Legal. A lógica é a mesma, tá? Programação em blocos. Aqui o que vai mudar é que eu não vou ter um microbit para interagir, né? Mas a lógica é a mesma, tá? Aqui eu tenho os meus códigos, tá? E cada ala aqui, ela tem uma quantidade, né, de bloquinhos aqui referente ao tipo de ação ou atividade que eu vou executar, tá? Que eu vou precisar para executar a minha tarefa. Deixa eu ver. Trabalho com microbit. Perfeito. Essa mesmo. Então aqui, ó, você nota que é bem interativa também, né? Toda coloridinha aqui. Tem alguns códigos aqui, né? A ala de códigos, e cada ala dessa traz aqui uma bateria de comandos, tá? É, Aqui eu tenho aonde eu vou trazer minha programação, aonde eu vou programar, que é nesse centro aqui, tá? Então tudo que eu programar aqui é executado aqui, tá? No meu ator, tá? Essa plataforma é feita para interagir, para tanto para criar jogos, para criar vários diversos tipos de atividades, tá? Você consegue criar aqui. Mas ela é mais visual, tá? Aqui eu tenho os meus atores, tá? Então você vê aqui, nota aqui que ele se movimenta, tá? Eu consigo movimentar porque aqui eu também trabalho com a questão do plano cartesiano, tá? Então eu tenho algumas coordenadas, tá? Isso é muito importante também que você vai notar depois na hora que a gente estiver fazendo a atividade. Aqui eu tenho a área onde eu tenho atores, tá? Se você clicar aqui, ó, você vai abrir aqui vários atores, tá? Aí é de acordo com a atividade que você for programar, né? Ou que você for fazer, aí tem que te dar vários atores aqui também, tá? E do ladinho aqui eu tenho cenários, tá? O que que seria o cenário? É o plano de fundo, tá? Consigo também criar o meu personagem e também eu consigo pintar aqui meu plano de fundo, tá? Consigo carregar, né, um autor externo de fora, assim como eu também consigo trazer um cenário de fora também. Tipo, eu baixo um cenário ali específico pro meu computador, eu consigo carregar esse cenário aqui dentro do Scratch, tá? Aqui, ó, eu tenho algumas configurações que são importantes também, aqui na área de cima, porque aqui eu consigo alterar tanto o idioma, que às vezes pode estar em inglês, você consegue alterar aqui para português brasileiro, tá? E aqui também eu consigo mudar a cor. A cor é interessante porque às vezes alguns alunos têm, tipo, algum problema com cores, com paletas de cores mais fortes. Aqui eu consigo alterar para paletas um pouco mais fracas, tá? É mais questão de acessibilidade. Aqui também, deixa eu ver. Aqui eu tenho os arquivos, então, lembra que eu falei para você que você pode, tipo, depois você pode baixar essa programação sua, e depois você pode recuperar? É aqui, tá? Então você pode salvar uma cópia dela no seu computador, e depois, na hora que você entrar na sua conta, você pode salvar, procurar essa cópia, e ela vai abrir aqui com a programação toda na sua conta, tá? E você não perde ela. Bom, então aqui a lógica é a mesma, já que você trabalha no Make Code.
a lógica é a mesma, é puxar bloquinhos e arrastar e ir fazendo aqui um empilhamento deles, né, de acordo com a atividade, tá? E uma vez que eu não queira utilizá-los, eu trago aqui para o meu canto esquerdo e solto aqui e eu desapareço com ele, tá? Sempre quando eu vou programar, eu gosto de falar que a gente precisa escrever na nossa mente. A gente precisa identificar o que a gente quer, tá? No nosso caso, a gente vai criar um projeto, né, de uma navinha ali que solta tiros, que está no espaço, tá? Então, tipo assim, na minha mente, né, falando assim, é um pouco, já está tipo, tudo formalizado na minha cabeça, tá? Mas lembra que lá na lógica de programação, na linguagem de programação, na verdade, ele fala que a gente precisa, quando a gente vai conversar com o computador, a gente precisa conversar com ele, né? Então eu preciso utilizar da linguagem, tá? Da linguagem do computador. E também, agora, de algumas teorias que a gente falou, né? Que é a lógica de programação e também da estrutura do pensamento computacional para desenvolver essa atividade junto com o computador, tá? Então, onde que entra aqui agora a lógica de programação? Então, eu preciso entender. Eu preciso montar qual que é a estrutura, eu preciso saber o que que eu vou utilizar, tá? Então, por onde eu vou começar? Tá? Então, eu preciso sempre, quando eu vou programar, eu preciso me organizar, organizar as minhas ideias, tá? Tem gente que utiliza de fluxograma, né? Ou simplesmente faz os seus rabisquinhos ali, ou monta uma lista, né? Essa é a lógica de programação. Então, você está organizando a sua ideia para conseguir conversar com a máquina, tá? Então, aqui, eu vou começar fazendo uma coisa bem básica aqui. Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai construir o plano de fundo e vamos construir o botão de início. Não, o letreiro ali para apresentação, tá? Que é o título da nossa atividade, tá? Então, na minha atividade, lá da navinha, eu não tenho o gatinho, tá? Então, se eu não tenho esse personagem aqui, eu posso vir aqui, ó, e eu posso excluir esse personagem. Vamos ficar com esse plano de fundo aqui todo em branco. Aí qualquer dúvida você pode levantar a mão aí, pode chamar aí e mandar no chat aí que a gente vai devagarinho para você ir pegando a lógica, tá? Do processo. Bom, feito isso, eu vou agora pegar o meu plano de fundo, tá? O meu cenário aqui. Eu vou clicar aqui e eu vou procurar aqui algo relacionado ao espaço. Tá? Nota que aqui em cima também, ó, ele tem alguns títulos também, ó. Fica mais fácil da gente identificar o que a gente quer. Então, eu vou aqui em espaço e eu vou pegar esses stars. Aqui, ó. Vai ser esses planos de fundo aqui que eu vou utilizar. É interessante que você saber também que a gente consegue programar no plano de fundo, tá? Para interagir. E é esse processo que a gente vai fazer. Tipo um efeito em cadeia que a gente vai tipo programar o plano de fundo para que quando ele entrar, quando a gente apertar o start, aí sim a gente consegue começar a atividade, para não ficar uma coisa meio que desconecta, tá? Então, primeiro vamos começar a programação aqui do meu plano de fundo, tá? E note toda vez que e como que eu sei que eu estou programando o plano de fundo? Aqui, ó, no cantinho superior aqui, direito, eu consigo identificar aonde eu estou, tá? Se eu colocar um ator aqui, ó, por exemplo, se eu coloquei esse ator aqui, peraí que a internet aqui também tá difícil. Aqui, ó. Coloquei esse ator, tá? Notem que aqui mudou. Então, qualquer programação que eu fizer aqui, vai estar para esse ator, tá? Se eu clicar aqui no meu plano de fundo, ó, nota que já não tem mais nada, tá? Por quê? Cada um recebe a sua própria programação, tá? Então, vou excluir aqui, só para você notar que dá para programar e cada ator fica, porque às vezes some. Na hora que eu tiver com mais personagens aqui, vai ser um pouco mais complexo. Aí você vai tipo, nossa, mas eu perdi minha programação. Não, às vezes está em outro ator, tá? Só para poder identificar. Então, o que é que eu quero interagir aqui? Eu vou primeiro pegar aqui em eventos esse primeiro bloquinho aqui, ó, que quando a bandeira verde for clicada, vai começar a acontecer algo, tá? Vai desencadear algo. Isso aqui é o que eu estou chamando de o meu start,
o início do meu jogo, tá? Então, eu estou construindo o início, né, de uma cadeia de scripts, que é o que a gente vai montar, né, que ele vai obedecendo a ordem ali que vai sendo clicado, tá? Então, e toda vez que eu for programar, eu preciso identificar, me antecipar do que eu preciso, tá? Ou seja, se eu preciso que lá na frente, esse ator aqui, ele, tipo, desapareça, eu preciso que em algum momento antecipado ele apareça, tá? Então, sempre quando a gente for programar, você vai notar que a gente vai antecipar ideias, tá? E vai organizar isso na forma de blocos. Que eu preciso aqui? Então, o que eu vou falar aqui? Que quando eu clicar essa bandeira, quando eu clicar nessa bandeira, que é essa bandeirinha verde aqui, eu vou transmitir uma mensagem, tá? Então, eu vou vir aqui em controle, não, aqui, ó, em eventos mesmo, transmita mensagem. Transmita mensagem 1. Eu vou encaixar aqui nessa parte aqui. E o que ela vai transmitir? Ela vai transmitir o meu comece o jogo, tá? O meu start. Então, se eu clicar aqui, ó, nessa aba suspensa, eu tenho aqui nova mensagem. Aí você clica aqui em nova mensagem e eu vou escrever start. Letra maiúscula, letra minúscula. Não tem problema, não altera nada, tá? E eu vou dar um OK aqui. Bom, eu estou criando um canal aqui de comunicação, tá? Então ele está transmitindo uma mensagem aqui. Então, quando eu receber essa mensagem, o que vai acontecer? O que eu quero que aconteça, na verdade, tá? Então, quando eu receber mensagem 1, que não é mensagem 1, né? Então eu vou mudar aqui para start. Eu quero que ele mude para o cenário, que é esse cenário aqui, tá? Então vamos lá em aparência. Aí eu vou pegar esse primeiro bloquinho aqui, ó. Mude para o cenário Stars. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando, tá? Porque na programação é isso. Todas as vezes que a gente alterar, a gente mudar qualquer coisa, tá? A gente precisa testar, tá? Então, se eu colocasse aqui, então, outro cenário, vamos procurar aqui um outro cenário aqui. Futebol, né? Esse daqui de beisebol. E se eu clicar mas aqui no meu script está escrito o quê? Que quando eu apertar na bandeira verde, eu vou transmitir start, e que quando eu receber o start, o comando start, eu quero que ele mude para o cenário stars, que não é esse cenário aqui, tá? Então, se eu apertar a bandeira verde, ele vai ter que mudar, voltar para o meu cenário stars. Vamos ver se isso está dando certo. Ó, deu certo. Eu já consegui criar aqui um canal de comunicação, onde que quando eu criei, qualquer alteração que eu fizer em relação ao meu cenário aqui, eu já determinei aqui que quando eu começar a minha bandeira verde, né, que eu clicar na minha bandeira verde, ele vai diretamente para um cenário específico, tá? Já conseguiu notar que aqui essa é a forma da gente antecipar as coisas, tá? Então eu já estou determinando, né, algumas funções, tá? E isso é essencial, que a gente consiga identificar coisas que a gente vai utilizar durante o processo e que a gente consiga antecipar isso e determinar para a máquina, em forma de linguagem, né, o que ela precisa fazer no tempo certo, tá? Bom, eu tenho meu plano de fundo aqui funcionando, então todas as vezes que eu clicar aqui na bandeira verde, ele vai para esse cenário aqui. Perfeito. Então agora eu vou criar uma coisa nova, que é o meu primeiro ator, tá? Que é o título. E por que que eu vou criar, eu vou criar o título como um ator? Aí ó, você vem aqui, ó, selecionar ator, e você vai aqui em pintar. Porque ele vai ser móvel, tá? E eu consigo interagir melhor com ele. Quando eu estou programando na parte de cenário, a minha programação ela é bem limitada, tá? Eu vou colocar o código aqui, ó, de cenário. Ela não tem todas as funções aqui, tá? Diferente
diferente do ator. O ator, eu já tenho várias outras funções, tá? Então ele é bem mais amplo aqui, a questão dos bloquinhos, tá? Então, esse meu primeiro ator aqui que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, lá em cima tem um código, tenho fantasias, eu tenho som. Eu vou vir aqui em fantasia. Aqui, ó, vou lá de novo. Você vem aqui, no roxinho aqui, você vai aqui no segundo item aqui, ó, em pintar. Aí você clica. Aí ele vai gerar esse ator em branco aqui, ó. Aí aqui, ó, nota que a gente tem uma. Eu clicava em. Aparecia os definidos. Tava e apareceu os definidos. Ah, sim. Aí você vai. Mas apareceu esse aqui em branco, né? Deu certo? Beleza. Aí aqui, ó, nota que a gente tem aqui uma. Aparecendo umas gradinhas aqui, né? Alguns pixels aqui, onde aqui eu vou começar a minha edição, então. Tá? Aqui tanto eu posso criar, eu posso desenhar. Tá, ó, se eu clicar qualquer coisa aqui, ó, eu consigo criar um ator aqui. Tá vendo? Qual que é a diferença do ator e do plano de fundo? O ator, eu consigo movimentá-lo aqui, interagir com o espaço aqui que eu tenho. O plano de fundo, ele é estático. Ele fica, ele só fica na parte estática, tá? Então, por isso que o ator é importante aqui nesse momento, tá? Então, aqui eu vou excluir ele aqui, e agora eu vou criar. Aí aqui, ó, eu tenho o texto, eu tenho o de pintar aqui, tenho o pincel, tenho a borracha, eu tenho algumas figuras geométricas aqui também, mas eu vou utilizar o texto, tá? Uma vez eu clicando aqui na linha de texto, eu vou clicar aqui dentro e eu vou escrever. Então eu vou escrever space, space, e aqui eu posso alterar também a letra, tá? Vou selecionar aqui, ó. A gente pode mudar a letra aqui para ficar um pouco mais interativa com o nosso joguinho. Vou colocar essa pixel aqui para ficar um pouco mais legal. Eu posso ampliar aqui. Aí você pode ir mexendo aqui, ó, arrumando, para ele ficar um pouquinho mais próximo aqui da realidade aqui do nosso centro. Bom, agora o que que eu vou precisar escrever também aqui, tá? Aqui eu vou escrever teclas, dois pontos. Aí eu vou escrever direita. Vou colocar aqui um sinalzinho identificando a posição. E tecla esquerda, que é o contrário. E um botãozinho aqui que vai identificar o tiro, tá? E aí você pode escolher o botão que você quiser. Pode ser espaço, pode ser a letra A, pode ser qualquer letra aqui do teclado. Eu coloquei a letra A para ficar um pouco mais fácil para mim, tá? Então, letra A. Tiro pela letra A. Bom, cliquei aqui, vou organizar aqui um pouquinho ele aqui. Deu certo escrever? Conseguiu?
Eu vou diminuir um pouquinho também. Aqui é questão de estética. Conseguiu? Hum, fez perfeito. Perfeito. Então agora a gente vai começar a programação, tá? Porque eu preciso programar agora que vou começar a interagir com uma com outros atores, tá? Então lembra que eu falei para você que a gente precisa construir um efeito aqui de acontecimentos, de eventos, tá? Então começou lá no cenário, né? Que quando eu clicar na bandeira verde ele vai fazer alguma coisa, vai transmitir uma mensagem e vai para o cenário espaço, né? E agora o meu ator também vai começar a interagir com outros personagens, tá? Mas aí a gente vai construir só a programação hoje desse ator aqui. E no próximo nosso encontro a gente vai conseguir já começar a fazer interações com outros atores também, tá? Então aqui, ó, eu vou vir aqui em código, vou voltar, tô em fantasia, vou em código, e aí aqui também eu preciso programá-lo, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui em evento. Então, toda vez que eu clicar na bandeira verde, eu quero que ele suma, tá? Por que que eu quero que ele suma? Porque eu quero na hora que eu apertar o start, né, que é o botão que eu vou criar, e aí sim ele vai começar a interagir na minha programação, tá? No meu cenário aqui. Então, no começo aqui eu quero somente o meu cenário aqui aparecendo, tá? Então eu venho aqui em aparência, eu vou clicar, vou pegar esse bloquinho aqui, ó, esconda. Agora, lembra que aqui, ó, eu tenho a transmissão aqui, ó, de start? Então, na hora que eu apertar, que eu receber o start, que eu vou aparecer, tá? Com esse ator aqui. Então, aqui, quando eu receber start, eu vou para essa posição aqui que eu coloquei, tá? Então, eu vou aqui em movimento, vou aqui para vá para X e Y, nessa coordenada aqui exata que eu coloquei, tá? Note que, olha que interessante, né? O porquê que a gente está determinando ações aqui, tá? Porque se eu não coloco isso aqui, na qualquer momento que eu mexer em qualquer lugar aqui, ele pode sair fora aqui da onde eu coloquei, tá? Então, o que que eu estou dizendo aqui? Eu quero que na hora que eu comecei a receber start, ele não vai para lugar nenhum, além desse que eu já determinei, tá? Então, eu vou para esse lugar aqui. E essas coordenadas aqui, ó, são as mesmas que eu tenho aqui, ó, tá? O seu pode ser diferente. Às vezes a sua letra está um pouco maior, tá? Do jeito que você fez a estética do seu letreiro, aí vai estar uma coordenada específica, tá? Às vezes não vai estar compatível com o meu. E tá tudo bem também.
O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou, tipo assim, determinando. Eu quero que na hora que eu começar minha programação, ele não vai para X nem Y. Ele vai ficar nesse espaço aqui, centralizadinho, do jeito que eu imaginei, tá? Então a sua estética pode ser uma, e aí ele vai obedecer aquilo, onde, como que você organizou ele aí, tá? No seu plano de fundo. E aí eu quero que ele faça o quê? Se aqui eu escondi, agora eu quero que ele apareça, tá? Então eu vim aqui em aparência, e eu quero que mostre meu ator. Subiu o letreiro? Deixa eu ver, manda foto aí, por favor. Ah, quando eu tô start. Ah, tá faltando aqui, ó. Vê. Tá faltando esses dois bloquinhos aqui, ó. Esse daqui, quando a bandeira verde for clicada, você vai esconder o personagem. Clica no ator, nesse ator aqui, ó. Esse daí tá certo, tá? Essa programação aqui, você tá programando a imagem dentro do plano de fundo. Clica no ator, aqui embaixo, ó. Vai clicar nesse ator aqui, ó. Clicando nele, a programação vai aparecer. Agora, esconda, quando receber start, apareça. Exato. Agora clica aqui, ó. Tá vendo esses dois olhinhos aqui, ó? Mostrar. Tem um que é esconder e tem outro que é mostrar. Clica nesse olhinho aqui para ver se ele aparece. Ah, legal. Essas coisas acontecem mesmo. Bom, e agora toda vez que eu aperto no botão verde, ó, nota que o meu ficou estático aqui também, tá? E ele não vai para outro lugar. Tá vendo? Ó, se eu mudar ele de lugar aqui, ó, quando eu apertar a bandeira verde, ele volta pro lugar aqui que eu determinei, tá? É para isso que servem esses bloquinhos aqui que a gente vai determinar o lugar exato onde ele precisa aparecer, tá? Deu certo? Conseguiu fazer o teste? Legal. Bom, Jean, nesse primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre lógica, linguagem, falamos um pouco sobre pensamento computacional e já começamos aqui a montar o nosso protótipo aqui do nosso joguinho aqui de naves, tá? Aí, o que que eu vou falar para você? Já que você não está na sua conta, não sei se conseguiu abrir ainda, mas aqui você consegue baixar esse arquivo, tá? Então, você vai vir aqui em arquivos, baixar para o seu computador, e aí ele vai baixar, ó. E aí, quando você entrar na sua conta, depois, eu vou fazer uma demonstração aqui para você. Deixa eu sair daqui dessa. Ó, vou abrir um projeto novo. É como se você estivesse entrando na sua conta. E aí você vai entrar num projeto, criar um projeto, e você vai vir aqui em fazer download.
Ó, quer ver? Ó, carregar do seu computador. Aí, ó, o arquivo tá aqui, ele volta a minha programação inteira aqui, tá? Então, na hora que você conseguir fazer aí sua conta, isso, exatamente. Dá para você recuperar, tá? O que que eu vou falar para você também? Você precisa entrar no seu e-mail para confirmar a conta do Scratch. E aí ele vai te liberar, tá? Na hora que você conseguir carregar aí. Aí você entra no seu e-mail, libera lá a sua conta, tá? Dá um ok lá, um confirmar. Aí eles vão liberar a sua conta, tá? E aí semana que vem a gente vai trabalhar com a questão do botão e aquela animaçãozinha do céu estrelado. Tá? Então, tipo, aquele monte de estrelinhas aqui correndo, dando aquela sensação de movimento, é animação, tá? Então a gente vai fazer essas duas coisas na semana que vem. Então, é trabalhar com o botãozinho daqui do Start, é onde eu vou iniciar o meu jogo, né? Porque aqui na bandeira verde eu estou iniciando a minha programação, tá? Estou iniciando os meus scripts. Aí depois, agora eu preciso de um botão para iniciar o jogo, tá? Para interagir com o jogo, diretamente com o jogo. E é isso que a gente vai criar semana que vem. O botão e a animação no céu estrelado. Beleza? Então, até semana que vem. Obrigadão aí por entrar aí para acompanhar essa atividade. Aí eu tenho um grupo lá do WhatsApp, não sei se você tá nele, mas aí no grupo lá da tecnologia, tem um link lá que indica para o grupo de WhatsApp, de onde que eu tô colocando, que eu vou colocar os. Ah, tá nele? Ah, beleza. Porque aí fica mais fácil também. Eu vou baixar esses scripts aqui, aí às vezes na próxima aula, que se tiver mais alunos, né, para fazer a atividade, ele já baixa, já entra, já baixa, já consegue acompanhar a nossa atividade, tá? Para te compartilhar. Encerrar a gravação aqui.